tema da pregação hoje é a verdade sobre fazer juramentos. Tiago, capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então hoje nós iremos falar sobre juramentos. O cristão, ele pode fazer juramento? Ou ele não pode fazer juramento? O texto que nós acabamos de ler, Tiago está dizendo para não fazermos juramentos. É isso que nós iremos tratar então nessa noite. Só lembrando, os irmãos, que Tiago, ele era irmão de Jesus. Tiago era pastor em Jerusalém. A igreja tinha ali aproximadamente 5.000 membros. E de repente veio a perseguição aos irmãos de Jerusalém. Então a igreja se espalhou, ficou dispersa. E aí Tiago, então, ele escreve a carta a esses irmãos. E eles estavam passando por provações, por lutas. Muitos perderam todos os seus bens, estavam em miséria. Estavam em extrema miséria. Estavam trabalhando para os fazendeiros, os ricos opressores. E Tiago vai chamar a atenção deles, que eles não estavam pagando seus salários. Estavam fazendo injustiça. Mas ele diz que Deus é o juiz e Deus iria julgar a causa desses irmãos que estavam sofrendo esse roubo. E Tiago, diante dessa provação, diante dessa luta, ele diz para os irmãos, ele fala a respeito do juramento, que eles não deveriam ser precipitados para fazer juramentos. A sua palavra seja sim, sim e não, não. Porque você, diante da provação, diante da luta, você pode fazer juramentos precipitados. E com isso, você pode cair em juízo. Então, é disso que Tiago está tratando, Esse é o contexto. E por que as pessoas fazem juramentos? Por que temos a tendência de sacar algo ou alguém maior do que nós para sustentar o que falamos? Porque, por natureza, somos mentirosos. Vivemos em um mundo cercado de mentiras. Não somos confiáveis. É por isso que até crianças usam juramentos em suas brincadeiras. Você jura? Eu juro. Até as crianças invocam juramentos. Por quê? Porque o ser humano, ele foi afetado por Adão. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nós somos afetados pelo pecado de Adão. Então nós não somos seres confiáveis. Por isso que nós invocamos algo acima de nós, ou algo maior do que nós, para dar peso naquilo que falamos. Pessoas mentem para ganhar algum tipo de auxílio. Quantas pessoas já me falaram que mentiram para receber Bolsa Família, Vale Gás e muitos outros auxílios do governo? Eles mentem. Quantas pessoas mentem para conseguir uma aposentadoria antes do tempo? Inventam história, compram pessoas para ali receber uma aposentadoria. O ser humano não é confiável. O ser humano foi afetado pelo pecado de Adão. Todos nós fomos contaminados. Ao contrário do ser humano, Deus é diferente. A Bíblia diz em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele é a verdade. Nele não há mentira. Quando eu era mais criança, quando era criança, na rua de casa, nós tínhamos várias brincadeiras, e uma delas que nós fazíamos, ia fazer algo, nós jurávamos, Aí tinha que falar assim, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Esse era o juramento feito. Não sei se os irmãos pegaram esse tempo. Só que tinha um jeito de você burlar isso. Se você fizesse figuinha. Você colocava a mão para trás e jurava. Aí alguém lá entregava você lá, não valeu o juramento. Então até as crianças clamam por juramento. Elas mesmas não confiam. Uma criança não confia na outra criança. Antigamente, nós ouvimos muito falar sobre o fio do bigode. Que os homens tinham palavra. Um homem de caráter tinha palavra. E quando ele falava, não sei como é que era isso, ele arrancava mesmo, literalmente, um
fio do bigode, colocava ali na mesa e dizia, eu vou fazer isso. Né? Talvez deve ser assim, não sei. Mas nós vemos isso, que o ser humano, né, ele clama por algo acima dele para dar peso em suas palavras. Na verdade, por trás do juramento há algo espiritual e teológico. Há algo espiritual e teológico. Alguns tribunais usam os juramentos como juro dizer a verdade, somente a verdade. Então, em vários ramos da sociedade, é preciso ser feito um juramento. E vou ler aqui para os irmãos um juramento centenário. Existem há muitos anos esse juramento. Ele está um pouquinho modificado, mas eu trouxe aqui para nós termos um exemplo de juramento que é feito aí em um estabelecimento. E diz assim, quando você vai entrar para esse grupo, você precisa jurar. E ele é mais ou menos assim. Eu, fulano de tal, juro e prometo de minha livre vontade e por minha honra e por minha fé na presença de Deus e desta assembleia solene, sinceramente nunca revelar qualquer mistério que me foi confiado, a não ser um irmão de um estabelecimento regularmente constituído. Nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar qualquer outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulho em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Os irmãos conseguiram identificar? Os irmãos sabem, né? É de lá, da maçonaria. Né? É algo aí utilizado há muito tempo. E olha como é usado, né? Lançam maldições. Por que se exige que uma pessoa coloque maldições sobre a sua cabeça, né? Tenha o pescoço cortado, arrancado a língua, enterrado na areia do mar. Por quê? Porque as pessoas mentem. A Bíblia diz que os não regenerados são filhos do diabo e o pai da mentira é o diabo. Então, por isso que o ser humano, ele invoca isso. Porque ele não confia no outro ser humano. Quando seus valores e sua vida são construídos por mentiras, não adianta esses juramentos. As pessoas acham que o juramento vai resolver o problema. Mas um coração podre, um coração não regenerado, ele não vai cumprir o seu juramento. Mesmo que isso lance maldições sobre ele, porque esse problema é um problema maior, um problema de coração. Atrás, na verdade, de um juramento há um clamor por redenção. Porque nós desejamos viver em um mundo onde as relações sejam estabelecidas na verdade. Mas neste mundo caído não iremos conseguir. Esse é o anseio. Esse anseio só pode se concretizar através de Cristo. Só quando nós tivermos um novo corpo incorruptível, enquanto nós vivemos nessa sociedade caída, onde nós temos esse corpo corrompido, nós não nos livraremos disso, de desconfiar uns dos outros. Só quando Cristo voltar e reestabelecer a ordem, aí sim poderemos ter relações estabelecidas na verdade. E Tiago, ele vai dizer, né, acima de tudo, no verso 12. Por que ele diz acima de tudo? Ele está no fim da carta. Olha, eu tenho algo importante a dizer para vocês. E o juramento estava ligado à língua. Tiago, ele trata em todos os capítulos sobre a língua, que nós devemos tomar cuidado com a língua. Que a língua, um órgão pequeno, é poderoso e perigoso, destrutivo, mas também pode abençoar. Então o juramento também estava ligado à língua. Se você fosse precipitado no falar, você poderia fazer juramentos tolos e cair em juízo. É o que ele está dizendo. Ele está tratando sobre o assunto da língua. Ele tratou lá no capítulo 1, no verso 26, né? Ele diz, se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Lá no capítulo 2 também, no capítulo 3, no capítulo 4 também, ele fala, irmãos, falai de tal modo.
né? Não falais mal uns dos outros. Então nós vemos ele falando a todo momento sobre a língua, e o juramento está ligado à língua. Tiago diz então, não jureis. Por que ele fala não jureis? Porque o juramento entre o judeu se tornou algo banal. Eles estavam jurando por tudo. A palavra deles não tinha peso. Tudo que eles iam fazer, eles juravam. Eu juro por Jerusalém, eu juro pelo altar, eu juro pela minha cabeça, eu juro. Tudo que ele ia fazer, ele jurava. E aí Tiago está dizendo, não, o cristão não deve ser assim. O cristão, ele deve ter palavra. As pessoas devem confiar em sua palavra. Ele deve dizer sim, sim, não, não, e as pessoas devem confiar. Ele não precisa ficar falando, eu juro. E para o judeu, o juramento era algo muito importante e muito especial. O que havia embutido no juramento judeu? Em primeiro lugar, era uma forma de atestar aquilo que você estava dizendo. Eu estou dando peso naquilo que eu estou falando. Em segundo, quando você jurava, você estava chamando Deus para ser sua testemunha. Olha, diante desse fato, eu quero chamar Deus aqui para ser testemunha entre nós. Deus que julgue o que eu estou dizendo. Em terceiro, você estaria invocando uma maldição divina caso não cumprisse o juramento. Se eu não cumprir com a minha palavra, que Deus me amaldiçoe. Que eu seja amaldiçoado por Deus. Então havia esses elementos embutidos no juramento judeu. Então era algo muito sério. E nós vemos aqui na Bíblia exemplos de juramentos. De homens de Deus que juraram. Abraão, Gênesis 24, 2, diz: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Abraão pediu para o seu servo fazer um juramento. Por quê? Abraão, ele estava com a promessa de Deus sobre ele. Deus disse que sobre a descendência de Abraão viria o Messias. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, Abraão prezava por sua descendência. Então, ele, não querendo misturar a linhagem dele com os cananeus, ele disse para o seu servo: olha, eu quero que você jure. Eu quero que você traga uma esposa para o meu filho Isaque, da nossa parentela. Então, ele fez um juramento. Se você ler a Bíblia também, você vai ver que Isaque fez juramento, Jacó fez juramento, o povo de Israel, você irá ver que eles juraram lealdade ao Senhor. O apóstolo Paulo fez um juramento. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 31. Lá ele não usou a palavra juramento, mas como eu disse, no conceito judaico, juramento era você chamar Deus para ser testemunha. E olha o que ele disse: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ou seja, Deus está sendo testemunha. Ele estava fazendo um juramento. Lá em Apocalipse nós vemos um anjo fazendo juramento. Apocalipse 10, 5 vai dizer: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Um anjo jurou. Mas e agora? Nós vemos exemplos no Antigo e no Novo Testamento de pessoas jurando. Mas Tiago está dizendo para não jurar. Jesus também disse para não jurar. Na verdade, Tiago ele está pegando o ensinamento de Jesus. Está apresentando para os irmãos. Na verdade, Deus, em alguns casos, até requeria juramento do povo. Olha o que diz lá em Êxodo 22, 10. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos. Ou seja, você está trabalhando para alguém. E você foi encarregado
de cuidar dos animais. Aí de repente um animal foge, some, cai num buraco. Só que não foi culpa sua. E aí, naquela época não tinha câmeras, não tinha internet, não tinha essa vigilância que nós temos. Então, o que Deus ordenou? Faça juramento entre o servo e o patrão. Deus vai ser testemunha. Se ele estiver mentindo, ele vai sofrer as consequências. De que não meteu a mão nos bens do seu próximo, então o dono aceitará o juramento e o outro fará a restituição. Lá em Deuteronômio 6:13 vai dizer: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então nós vemos que há juramentos na Bíblia. Mas Tiago está dizendo que não. E agora? Na verdade, o único juramento aceitável na Bíblia é o juramento usando o nome de Deus. É usar o nome de Deus no juramento. Esse é o juramento aceitável pela Bíblia. E o que os fariseus e os judeus fizeram? Eles quiseram dar um jeitinho brasileiro. Por quê? Eles entendiam que não poderia jurar no nome de Deus em vão. Porque você quebraria o terceiro mandamento, aonde que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então os judeus arrumaram um jeitinho brasileiro. Olha, se a gente jurar em nome de Deus e nós não cumprirmos, nós iremos pecar. Tiveram uma grande sacada. Vamos fazer o seguinte: vamos jurar por Jerusalém. Vamos jurar pelo altar. Vamos jurar pela nossa cabeça. Então nós estamos livres desse juramento, nós não colocaremos o nome do Senhor em vão. E aí então Jesus ele vai repreender eles e dizer que eles estavam totalmente errados. Eles estavam equivocados. Então o juramento ele é aceitável em coisas sérias, como foi o caso de Abraão. Era ocasional. Juramentos aconteciam em momentos importantes da vida de grandes servos de Deus. O próprio Deus jurou. Isso está lá em Hebreus 6, que diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. O próprio Deus jurou. Ele olhou: mano, não tem ninguém maior do que eu, vou ter que jurar por mim mesmo. O próprio Deus jurou. Deus jurou lá em Gênesis 9 que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Então, como encaixar o ensinamento de Tiago com todo o ensinamento da Bíblia? É só nós analisarmos melhor o verso 12. Olha que os elementos que estão na frase. Repare que está faltando alguma coisa. Tiago ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. O que está faltando? O nome de Deus. Ele omitiu o nome de Deus. Porque jurar no nome de Deus era o único modo aceitável. Então, os fariseus estavam burlando isso. Estavam fazendo juramento por tudo o que existia. E não faziam o juramento correto. E nisso eles achavam que eles não estavam pecando. Então, era uma malandragem. Ele fazia um juramento, aí ele não cumpria com o voto, aí a pessoa ia cobrar, falar: mas você jurou? Não, mas eu não jurei no nome de Deus, eu jurei por Jerusalém, então eu não preciso cumprir o voto. Só que isso, Jesus ele vai dizer lá na frente que isso é coisa maligna. Por quê? Porque eles caem na mentira, estão sendo perversos. Então Tiago não está falando sobre o nome de Deus aqui, e sim outros tipos de juramentos. Era o que eles estavam fazendo. Lá em Mateus 5,33 vai dizer: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para o Senhor os teus juramentos. Então Jesus estava combatendo a tradição rabínica, a tradição dos rabinos, que eles eram perversos. Eles achavam que jurar por Jerusalém, pela cabeça deles, pelo céu, pela terra, né? Eles estavam fazendo o quê? Jurando de dedo cruzado, né? Como as crianças fazem. Então não tem problema. Jesus chama a atenção deles lá em Mateus 23. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Jesus diz:
insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, e quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus estava combatendo esse ensino totalmente errado, equivocado e maligno. Ele diz cegos. Vocês criaram uma historinha para enganar o povo. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. Tudo é de Deus. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Jesus está dizendo, vocês pensam que estão fugindo do juízo de Deus? Vocês não estão cumprindo os seus juramentos? Na verdade, tudo é de Deus. Vocês irão sofrer o castigo de Deus, porque vocês têm mentido, têm enganado o povo. Então, os judeus do tempo de Jesus achavam que qualquer juramento que fizesse, no qual não estivesse envolvido o nome de Deus, ele poderia ser quebrado. E aqui Jesus chama eles de tolos, hipócritas, cegos. Tudo é de Deus. Lá em Mateus 5 também, 33, ele diz, também ouviste que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, não cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Mas cumprirá, Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Aqui é o ensinamento de Tiago. Tiago pegou o ensinamento de Jesus e estava aplicando. No final ele vai dizer, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ou seja, vocês se tornam do maligno porque vocês estão mentindo. Estão fazendo juramentos falsos. Então o problema dos fariseus era a mentira. Tiago então omitiu o nome de Deus. E ele diz então que o problema é que eles estavam fazendo juramento por tudo. O mandamento do juramento, ele não é absoluto. Ele é como o mandamento do não matarás. O não matarás não é um mandamento absoluto. A Bíblia diz não matarás. Mas lá na frente, Deus fala que crimes hediondos deveriam ser pagados com a morte. Deus manda matar. Lá em Êxodo 22, Deus diz, se alguém entrar na sua casa de noite, naquela época não tinha luz como a gente tem hoje, e ele oferecer risco para sua família, você não sabe a intenção dele, e você matar ele, a Bíblia diz que você é livre do sangue. Você é livre do sangue. Então, o não matarás na Bíblia, ele significa não assassinar. É você, com motivações erradas, com intenção maligna, ódio, vingança no coração, premeditar a morte de alguém. Então isso é o não matarás da Bíblia, que a Bíblia proíbe. Agora, você agir em legítima defesa, a Bíblia ela não condena esse pecado. Então o juramento é da mesma forma. Ele não é um mandamento absoluto. Então você pode sim jurar no seu casamento. Juro amar a esposa, na morte, na saúde, na doença. Eu estou pensando na morte, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Então você pode sim jurar no seu casamento. Você pode jurar a bandeira, no exército. Não tem problema, porque na verdade, quando você jura a bandeira, você está jurando. O Brasil é de Deus. Indiretamente você está fazendo um juramento diante de Deus. Quando que você fica desobrigado de um juramento? Quando a instituição a qual exige o juramento for contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus, aí você pode quebrar esse juramento. Você pode então fazer um juramento diante de uma autoridade. Às vezes você é chamado num tribunal. Eu não sei como é no Brasil, eu nunca participei de um tribunal. Eu estive num tribunal, alguém sendo julgado. Mas nos Estados Unidos, eu vejo nos filmes, que lá é colocado a Bíblia, a pessoa coloca a mão em cima da Bíblia e diz, eu juro dizer a verdade, somente a verdade. E ali fazem. Então não há problema. Isso nós vemos na história da igreja. Os reformadores sempre entenderam dessa maneira, que o juramento na Bíblia não é um mandamento absoluto. Porém,
na história, surgiram os anabatistas. E foi uma corrente da reforma. Eles entenderam de forma diferente. Para os anabatistas, esse mandamento era um mandamento absoluto. Então eles não poderiam jurar por nada, de forma alguma. Tanto que quando eles eram levados para juízo, eles não faziam juramentos. Hoje nós temos aí a seita, né? Testemunha de Jeová. Parece que eles também não fazem juramentos, né? Eles seguem esse entendimento, né? Mas nós não entendemos dessa maneira. Ele não é um mandamento absoluto. Já iremos ver a aplicação disso na nossa vida. Tiago ele diz no verso 12: Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Ou seja, o cristão, ele não precisa ficar jurando por qualquer coisa, qualquer juramento. Eu juro que eu vou na sua casa. Eu juro que eu vou fazer isso. Eu juro que eu vou arrumar um emprego para você. Eu juro. Não, o cristão ele tem que ter palavra. A sua palavra tem que ter peso. E às vezes, por conta da nossa cultura, às vezes nós falamos coisas sem pensar. Talvez, pode ser que você tenha esse costume, mas não é o ideal. Por exemplo, você vai falar algo para alguém e você antes da frase diz assim, né? Olha, para ser sincero, você deve fazer isso, 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 aquilo. O cristão não precisa falar isso para ser sincero. Então quer dizer que antes você não estava sendo sincero comigo. Né? Às vezes nós falamos sem pensar. Às vezes falamos, para dizer a verdade, o correto é fazer isso, isso. O cristão não precisa ficar colocando esses objetos antes da frase, né? Ele não precisa, a palavra dele tem que ser sim, sim ou não. A verdade é isso. Você deve fazer isso. Eu não preciso usar esses elementos, né, antes da frase. Para o cristão, basta você dizer sim. Isso é o suficiente. O discurso simples, direto e honesto. Jesus falou que o que passar disso vem do maligno. Tiago disse que o que se passar disso trará juízo. Se nós formos de Deus, a nossa conversa tem que ser santa. Nossas palavras têm que ser íntegras. Devemos ter integridade de caráter. Nossas palavras devem ter peso de verdades. E isso que nos diferencia, é isso que nos diferencia do mundo. O mundo não é assim. O mundo, ele mente. As suas conversas são mentirosas. E para eles é normal. O cristão não, ele deve ser diferente. Nós não vivemos como o mundo. Um exemplo na história, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele era criança. E no seu aniversário, estava ali a casa cheia de crianças, ele com seus amiguinhos, e ele ganha de seu pai um machadinho. E aí George Washington, todo empolgado, ele sai para o quintal, vê lá uma árvore, uma cerejeira, a cerejeira de seu pai, e mete o machado nela. Corta a cerejeira do pai. De repente o pai sai e vê a cerejeira cortada. E ele grita, bravo: quem cortou a minha cerejeira? Aí George Washington, aquela criança, se levanta e diz: fui eu, papai, porque eu não posso mentir. Ao mesmo tempo que ele ficou bravo, ao mesmo tempo ele ficou orgulhoso. Esse é meu filho. Ele aprendeu tudo que eu ensinei para ele, né? E ele se tornou ali o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nós devemos ser assim. Nós devemos ensinar os filhos a ser assim, as crianças, os adolescentes, a serem assim, pessoas de palavra. Porque aquele que mente, ele é comparado ao filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Nós não podemos mentir. Tiago ele coloca uma motivação aqui, né, no verso 12 também. Por que nós devemos ter palavra? Para não cairmos em juízo. Parece que aqui Tiago está citando indiretamente o terceiro mandamento, que diz: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E também Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que juram por tudo, que juram com intenções mentirosas. O juízo aqui é de ser lançado no inferno. E apesar de Tiago chamá-los de irmãos, Tiago estava trazendo um alerta para eles. Vocês não podem se parecer com os filhos do diabo. Vocês têm que ser diferentes.
A carta de Tiago também, e esse ensinamento serve para nós como um teste, para vermos se estamos na verdadeira fé, se somos salvos ou não, se nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, há verdade ou há mentira. Se há mentira da nossa parte, devemos nos arrepender, devemos clamar por misericórdia, porque talvez é uma evidência que você ainda não foi salvo. E você deve clamar a Deus: eu não quero mais viver na mentira. O diabo é o pai da mentira, eu quero ser filho de Deus. Deus é a verdade. Então eu não posso mentir. Mesmo que isso me traga inimigos. Mesmo que isso eu perca o meu emprego. Mesmo que isso eu perca dinheiro. Mesmo que isso as pessoas comecem a me odiar. Mas eu preciso viver na verdade. E o que essa passagem ensina também para nós? Ensina que devemos manter nossos juramentos, nossas palavras. No nosso casamento, né? Nós juramos. Você jurou diante de Deus, Deus foi a testemunha. As pessoas também que estavam presentes foram testemunhas. Você deu a sua palavra. Então você deve cumprir com esses votos. Você deve cumprir com esses juramentos. Porque Deus foi testemunha. Você se lembra de Malaquias? Malaquias nos mostra ali que homens que abandonaram as suas esposas por qualquer motivo, né? As mulheres queimavam o arroz, o feijão. Os homens, os judeus, estavam dando carta de divórcio. E as mulheres ficavam aí passando necessidade. Ou então, a mulher deles, né, ficava mais velha, e aí eles davam carta de divórcio para elas, abandonavam e casavam-se com uma mais nova. Aí esses homens agora que estavam casados com mulheres mais novas, iam para o culto, para o templo. E Malaquias vai dizer que Deus mandou dizer para eles: olha, era melhor que vocês nem tivessem vindo aqui hoje, nem tivesse culto. Eles estavam chorando diante do altar. E aí Deus ele vira e diz assim: olha, eu fui testemunha de vocês no dia do casamento. Vocês abandonaram as suas mulheres e agora casaram com outras mais novas. Era melhor que nem tivesse culto. E eu não vou ouvir a oração de vocês. Não adianta chorar que eu não vou ouvir. Por quê? Porque Deus foi testemunha. Então nós devemos cumprir com os nossos votos. Quando você casou, você jurou amar a sua esposa. Em toda ocasião. E se você é um cristão, a Bíblia diz que o marido, o homem, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então você deve passar longe de pornografia. Ah, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus foi testemunha e Ele está vendo o mal que você está fazendo. A ele e a sua esposa. Tratar mal a esposa. Você está quebrando um juramento. A palavra que você disse lá no altar diante de Deus. Porque Cristo falou que o homem ele deve tratar a mulher como Cristo amou a igreja. Se preciso for, dê a própria vida. Mas a mulher também. Se ela é uma cristã, ela deve cumprir com seus votos. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. E hoje as mulheres têm aderido ao feminismo. Onde que ela quer competir com o marido. Ou quer tomar o lugar do marido, né? E você está indo contra a palavra de Deus. Diz que a mulher deve ser submissa. Isso não quer dizer que você vai se tornar uma escrava do seu marido. Mas você deve saber o seu papel no casamento. O homem é o cabeça. E ele deve ser honrado. Então devemos cumprir com os nossos votos. Você deveria pensar também se você é um crente mesmo. Você deveria se lembrar do dia da sua conversão. O dia que você estava quebrantado. E você chorou e você rasgou o seu coração a Deus. E disse que agora Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. E você disse que iria viver para Ele. Se você não tem cumprido com a palavra, se arrependa hoje. Se volte para o Senhor, se lembre do dia que você chorou diante dos pés de Cristo. Cumpra a sua palavra. Agora Cristo é o meu Senhor. O meu Senhor é dizer, o sentido é dizer que agora eu sou escravo de Cristo.
O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele faz a vontade do seu senhor. Devemos viver então agora toda a nossa vida para o nosso Senhor. Eu não tenho mais sonho. Eu vivo o sonho de Deus. E as pessoas, não, eu tenho sonho para realizar. Eu não tenho sonho. A gente tem que procurar viver o sonho de Deus. E os sonhos de Deus são muito melhores, muito melhor do que os nossos. Lembre-se também, né, aqui, a metade dos irmãos que estão aqui hoje fizeram o curso de membros. Outros estão fazendo, né, e outros ainda não fizeram. Mas para aqueles que já fizeram o curso de membro, lembre-se do que você disse ao findar o curso de membro. Eu creio que a igreja é bíblica. Eu concordo em andar junto com esses irmãos. Eu concordo com o que eles dizem, né, que fomos predestinados. Eu creio que, e acredito que isso seja o correto. Eu não aceito o esquerdismo. Isso foi pregado no curso de membro. Então não flerte com isso, que o feminismo é do diabo, que nós precisamos colaborar com as nossas finanças também, que precisamos servir na igreja. Não fomos chamados para um spa. Nós somos chamados para trabalhar para o Senhor. Lembre-se do curso de membro que fomos chamados a reconhecer as autoridades, que Deus constituiu líderes, né, e que nós devemos honrá-los. Então devemos cumprir com a nossa palavra. Devemos lembrar de quando nós fizemos o curso de membro. Lembre-se então da sua conversão, se de fato houve. Você disse se arrepender de seus pecados e servir ao seu Senhor. Portanto, tome cuidado com o juramento precipitado. Foi isso que Tiago tratou. Lembra-se de Pedro? Pedro disse diante de todos os discípulos, foi precipitado: Senhor, eu estou para ir da prisão até a morte com o Senhor. Todos aqui podem te negar. Eu não. O que aconteceu? Está lá em Mateus 26. Ele negou o Senhor. E ele, jurando, o negou outra vez. Agora ele está jurando e não cumprindo a sua palavra. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar. Ele começou a praguejar, a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Por isso que o juramento está ligado à palavra, a ser precipitado no falar. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos entender que nós devemos ser fiel a Deus. Que Deus vai honrar aquilo que nós juramos a Ele. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram firmes, não negaram a verdade. Daniel na cova dos leões também cumpriu com a sua palavra, foi homem de palavra. José no Egito também, homem de palavra, e Deus honrou ele, Deus era com ele. Nós também devemos ser assim, homens e mulheres de palavra, ao qual somos diferenciados neste mundo que vive na mentira. Já estou encerrando. Para ilustrar aqui, a cena de um filme, onde o marido, ele ia todo dia buscar a esposa no trabalho. No final do trabalho, ele ia lá de carro buscar ela. E aí, um certo dia, ele chegando na porta do trabalho, ele vê a mulher dele agarrada com outro homem e o homem beijando ela. Quando o homem viu que o marido estava chegando, ele soltou a mulher e gritou: foi ela que me agarrou, ou ela consentiu com o beijo. Ela é a culpada. A mulher falou para o marido: olha, você me conhece desde a mocidade. Antes de nós casarmos, você conhece o meu caráter. Agora você resolve o que você vai fazer. O homem não pensou duas vezes. Ele se levantou e deu um soco no outro homem.
Por quê? Porque ele conhecia a sua esposa. Ele sabia que ela era uma mulher de caráter, uma mulher de palavra, uma mulher de honra. E se fosse eu e você nessa cena? Se fôssemos nós, né, para os casados, nós confiaríamos na palavra uns dos outros? Na integridade? Nós devemos preservar por isso. Devemos ser conhecidos por homens e mulheres de palavra, de caráter, inquestionáveis. Por exemplo, você está no trabalho. Você trabalha ali já há 10 anos. E aí entra um camarada novo. Trabalha no mesmo setor que você, só está você e ele. Aí some algum objeto da empresa. O seu patrão, ele confiaria em você? Ou ele colocaria o seu caráter em questionamento? Ou ele diria, né? Não, esse aí trabalha 10 anos comigo, eu conheço o caráter dele, ele é alguém de palavra, alguém honesto. Se nós não tenhamos mantido ou trabalhado para ter caráter, nós devemos nos arrepender e trabalhar em cima disso, para que nós sejamos luz neste mundo, sal da terra, para que os homens vejam as nossas boas obras e o nome de Deus seja glorificado. Existe na história um homem chamado Diógenes, um filósofo, que vivia com uma lanterna em sua mão. Diógenes vivia dentro de um vaso de barro. Daí que surgiu a inspiração do Chaves. Turma do Chaves. Chaves vive dentro de um barril, né? Ele foi inspirado em Diógenes, que vivia dentro de um vaso de barro. Ele quis viver ali recebendo esmola das pessoas, e ele vivia então com uma lanterna. E as pessoas perguntavam para ele: o que você está fazendo com a lanterna na mão, Diógenes? E ele dizia: estou procurando um homem honesto, e não encontro. Se Diógenes morasse no nosso bairro, ele encontraria esse homem honesto? Se Diógenes morasse na nossa rua, ele encontraria esse homem honesto? Devemos avaliar isso. Outro exemplo, está lá 2 monges, Tomás de Aquino e o seu amigo. Estavam ali numa sala e de repente o seu amigo vai para o lado de fora. E de repente o amigo de Tomás de Aquino grita: Tomás, corra aqui. Estou vendo um boi voando. E Tomás foi correndo. E quando Tomás saiu lá fora, o amigo dele deu uma gargalhada e disse: como pode? Você é alguém culto, que lê muitos livros, acreditar em um boi voando. Aí Tomás de Aquino vira para ele e diz: é melhor eu acreditar em um boi voando do que acreditar em um cristão mentindo. E mostrou ali o pecado dele. É inadmissível um cristão viver mentindo. Então nós não devemos ser escorregadio. O que é uma pessoa escorregadia? Uma pessoa escorregadia diante da pressão, diante do aperto, né? Como diz o ditado, ele espana. Ele é escorregadio. Ele nega a verdade. Ele nega os seus princípios. Ele nega os seus valores. Pessoas escorregadias não têm caráter. Não têm palavra. Diante do perigo, negam e omitem a verdade. Escorregadios são fracos emocionalmente. Temem mais as pessoas do que a Deus. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. Nos deu um Espírito Santo de Deus para nos capacitar a viver uma vida que glorifica a Deus. Os escorregadios, eles voltam atrás no que falam. Se escondem ou relativizam a verdade com meias verdades. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar o preço da verdade. Jesus pagou o preço da verdade. Jesus estava diante de um juramento. Ele estava lá diante dos fariseus e do sacerdote. Diante de um juramento. E perguntaram para ele: você é o Filho de Deus? Você é o Messias? E Jesus: eu sou o Messias e vou me assentar à direita de Deus Pai. Jesus não foi escorregadio. Jesus não negou a verdade e sofreu as consequências. Ele pagou o preço da verdade. E Deus nos chama a viver desta maneira, a sermos íntegros. Como diz o Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo?
Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo convença das nossas falhas, dos nossos erros. Se talvez essa palavra tocou em alguma ferida nossa, que nós peçamos perdão a Deus e peçamos para que o Espírito Santo nos capacite a não sermos pessoas escorregadias, a sermos pessoas íntegras, pessoas que amam a verdade, pessoas que, se preciso for, percamos dinheiro, percamos fama, percamos amigos. Se preciso for, podemos perder até a vida, mas que não venhamos negar a verdade. Que não venhamos nos tornar filhos do diabo, mas que possamos ser, sim, chamados de filhos de Deus. Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós possamos seguir os passos de Jesus e que esse ensinamento venha a ser aplicado nas nossas vidas. Por isso oremos ao Senhor.